Bom, a nossa devocional de hoje está baseada no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. É um trecho, é o texto que traz sobre a história dos 3 amigos de Daniel que são jogados na fornalha de fogo. O que acontece é que naquela época o rei da Babilônia, da província da Babilônia, era Nabucodonosor, e ele resolve fazer uma imagem de ouro. E ele faz essa imagem de ouro, convoca todos os oficiais da Babilônia, todos os líderes da província e ordena, através do arauto, que todas as pessoas deveriam se prostrar e adorarem aquela imagem. O que acontece é que, de fato, todas as pessoas se prostraram e adoraram a imagem de ouro. Apenas Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram, que eram os amigos de Daniel. E já de cara, nós já temos a primeira aplicação que nós podemos fazer às nossas vidas, que é o quê? A fidelidade ao nosso Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiéis a Deus naquele momento. Mesmo diante a ameaça de morte, porque o que acontece? Nabucodonosor, ele deixou bem claro que aquelas pessoas que não adorassem a imagem seriam mortas, seriam jogadas na fornalha de fogo. Então, mesmo diante dessa ameaça, mesmo tendo isso em mente, os servos de Deus, eles não se prostraram diante da imagem feita. E é interessante porque, pensando nisso, eu fiz um paralelo com outra passagem. Na Bíblia nos mostra em outro momento, lá no livro de Atos, que Pedro e os demais apóstolos, eles foram presos porque eles estavam pregando o evangelho. E aí eles são levados ao Sinédrio para poderem testemunhar e serem interrogados. E aí Pedro e os demais apóstolos, eles, no momento de defesa lá no Sinédrio, eles dizem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu fiz esse paralelo e vi que tanto na situação dos amigos de Daniel, quanto na situação de Pedro e dos apóstolos, é evidenciado a fidelidade a Deus. Literalmente, nesses dois momentos, essas duas passagens nos mostram o quanto importa, em primeiro lugar, obedecer à vontade do nosso Deus e não à vontade dos homens. E existem vários versículos na Bíblia que nos orientam quanto a isso. Em Romanos 12, nós vamos perceber a exortação a não nos conformarmos com as coisas desse século. Em 1 João, no capítulo 2, nós vamos observar a palavra nos exortando a não amar as coisas do mundo. No livro de Efésios, nós temos a ordenança de não sermos cúmplices com as obras infrutíferas da carne. Em 1 Pedro, nós também temos a ordenança e uma exortação a sermos santos porque o nosso Deus é santo. Então, de fato, é um grande desafio para nós não nos contaminarmos com as coisas do mundo, mas não é impossível. Na verdade, só é possível quando nós estamos em Cristo. E desde que estejamos em Jesus, com os nossos olhos voltados para Deus, para Cristo, nós também agiremos assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego agiram com fidelidade ao Senhor e como Pedro e os apóstolos também. E o que acontece? Dando prosseguimento ao capítulo, eles não se prostram diante da imagem e eles são jogados na fornalha de fogo. E nesse momento, eu vou ler para vocês os versículos 17 e 18, que é o momento em que eles falam a Nabucodonosor. Eles dizem assim: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E aqui a gente tem a nossa segunda aplicação. A primeira aplicação foi a fidelidade para com Deus. A segunda aplicação é a confiança que nós precisamos ter em Deus. Olha o que os amigos de Daniel falaram. Eles falaram assim, se o nosso Deus quiser, ele vai nos salvar. E se ele também não quiser, tudo bem, mas nós não nos prostraremos, nós não nos colocaremos diante de falsos deuses. E isso é literalmente compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E esses servos de Deus, eles sabiam disso, eles tinham essa convicção. Eles descansaram na soberania do Senhor, eles descansaram na certeza de que qualquer que fosse o resultado, querendo ou não Deus, que eles morressem ali,
na fornalha de fogo, eles sabiam que a vontade de Deus, de fato, era boa, perfeita e agradável. E que o Deus que eles serviam, e que também é o nosso Deus, tinha total poder e soberania para livrá-los da fornalha de fogo, mas que também, se assim não o fizesse, eles descansariam e sabiam que, de fato, eles não negligenciariam. E, em terceiro lugar, eu gostaria de falar sobre a última aplicação que nós podemos ter, que é a questão de honrar a Deus. Assim como eles confiaram, eles também honraram ao Senhor. E no finalzinho do capítulo, nós vamos observar que a palavra traz que eles foram jogados, sim, na fornalha. Inclusive, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele ficou tão irado ao ponto de fazer com que as pessoas acendessem a fornalha 7 vezes mais quente, né, digamos assim, do que o habitual. E aí a palavra vai dizer que nem mesmo os fios dos cabelos dos amigos de Daniel, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, foram queimados, porque Deus de fato livrou cada um deles da fornalha de fogo. Então, além de confiar em Deus, eles honraram a Deus de fato. E em outro momento, lá no primeiro livro de Samuel, quando Deus está falando a Eli, Deus fala assim: aos que me honram, honrarei. E através do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós observamos como nós cristãos precisamos viver constantemente. Nós, enquanto cristãos, precisamos agir, em primeiro lugar, com fidelidade ao Senhor. Nós precisamos ser fiéis, de fato, aos desígnios do Senhor, ao que sua palavra diz, aquilo que ele estabeleceu. Em segundo lugar, nós precisamos, acima de tudo, confiar em Deus, compreendendo que, independente do resultado, daquilo que aconteça, o Senhor é soberano e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E, em terceiro lugar, precisamos entender que quando nós honramos o Senhor, ele também nos honra. E é interessante porque no finalzinho, já acabando o capítulo, Nabucodonosor, ele fala, né, ele reconhece, em sua fala, ele diz que não havia outro Deus além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, do Deus de Israel. Então, queridos, que a cada dia nós possamos evidenciar essas características na nossa vida cristã, que nós possamos esperar no Senhor e compreender que nós precisamos ser fiéis, confiar nele e o honrarmos dia após dia. Que Deus nos abençoe. Bom, obrigada por ter acessado o canal. Se você gostou, você pode curtir o vídeo, compartilhar também com as pessoas ao seu redor, e você pode se inscrever no canal também e ativar o sininho, que isso significa que quando lançarmos mais vídeos, você vai receber a notificação. Então, se você gostou, dá um like e comenta e compartilha com as pessoas, tá? Deus abençoe!